Faixa 7. Linha do Tempo. A linha do tempo está localizada nas rampas ao redor da Galeria 2. É composta por textos e imagens, dispostos em círculos coloridos e unidos por linhas finas azuis. Trata-se de uma linha do tempo multitemática, que prepara o público para as instalações que se seguem. Caminhando ao longo das rampas, o visitante é convidado a experimentar a sensação da passagem do tempo e do processo de formação do médium. Neste audioguia, você irá conhecer alguns fatos principais. Na recepção, há um caderno em braille e fonte ampliada que você pode acessar o conteúdo na íntegra. Texto: Chico Xavier, 1910 a 2002. Foi um homem do século XX. Toda a sua vida se desenvolveu nesse período de profundas transformações, impulsionadas por 2 guerras mundiais, avanços tecnológicos e sociais e a popularização de novas formas de vivenciar a espiritualidade. Nesse contexto, o Espiritismo, codificado em 1857 por Allan Kardec, 1804-1869, ganhou relevância. A notoriedade da doutrina também foi impulsionada pela relação conflituosa com a imprensa, que, se por um lado tentava desmascarar os médiuns, por outro, contribuiu para a visibilidade da doutrina espírita. Chico Xavier teve grande destaque nessa história, sendo o maior responsável pela popularização do espiritismo no Brasil. Primeiro, a partir da região de Pedro Leopoldo, sua cidade natal, e posteriormente Uberaba, onde se estabeleceu no final dos anos 1950. Esta linha do tempo tece os vários fios que cruzaram a vida de Chico Xavier e o espiritismo em Uberaba, no Brasil e no mundo. O homem Chico Xavier. O lado humano de Chico Xavier aparece através de suas viagens, acontecimentos familiares e da simplicidade com que encarava a vida. O médium Chico Xavier. A jornada espiritual que transformou Chico no maior médium da história do espiritismo. O espiritismo no mundo. Da França do século XIX às Minas Gerais de hoje, os fatos que marcaram a história do espiritismo no mundo. Uberaba e seu território. As dimensões do patrimônio geológico, histórico, econômico e cultural de Uberaba, que compõem o cenário em que se desenvolveu grande parte da atividade de Chico Xavier. 1848. Em Hydesville, nos Estados Unidos, a família Fox convivia com ruídos e objetos que se moviam sem explicação na fazenda, para onde haviam acabado de se mudar. As irmãs Kate e Maggie Fox, então adolescentes, começaram a fazer jogos com batidas, que eram respondidas também de maneira inexplicável. Dessa forma, elas teriam estabelecido contato com o espírito de um caixeiro viajante que havia sido assassinado na propriedade. Seu esqueleto acabou sendo descoberto no porão. O episódio corresponde ao mito, de origem do moderno espiritualismo e do espiritismo no mundo. 1856. Fundada em 1820, Uberaba chegou à categoria de município. 1857. Em 18 de abril, o pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, 1804-1869, publicou O Livro dos Espíritos, obra fundante do Espiritismo. 1884. No dia 2 de janeiro foi fundada a Federação Espírita Brasileira, FEB, principal organização do espiritismo no Brasil. 1890. O espiritismo passou a ser considerado crime contra a saúde pública pelo artigo 157 do novo Código Penal Brasileiro, instaurado em 11 de outubro. A criminalização durou até 1940. 1910. Chico Xavier nasceu em 2 de abril de 1910 na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, com o nome de batismo Francisco de Paula Cândido. Ele era filho do vendedor de bilhetes de loteria João Cândido Xavier e da lavadeira Maria João de Deus. 1911. Foi fundada a primeira casa espírita de Uberaba, o Centro Espírita Uberabense.
1915. A mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, desencarnou quando ele tinha apenas 5 anos. Ele e seus 8 irmãos passaram a morar com amigos e parentes, já que João Cândido fazia muitas viagens a trabalho. Chico morou por 2 anos com a madrinha Rita de Cássia. Nesse período, foi vítima de violência física e psicológica perpetrada por ela. 1915. Enquanto Chico chorava embaixo de uma árvore, o espírito de sua mãe apareceu para confortá-lo dos sofrimentos provocados pela madrinha. 1917. O pai de Chico casou-se com Cidália Batista. A nova esposa reuniu novamente os filhos de João Cândido Xavier, que passaram a morar com o casal. Cidália daria um tratamento melhor a Chico. 1919. Com 9 anos de idade, Chico começou a frequentar o Grupo Escolar São José e a trabalhar em uma fábrica de tecidos para complementar a renda da família. 1920. Uberaba registrava 59.807 habitantes e o Brasil, 30 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. 1922. Aos 12 anos de idade, no 4º ano do ensino básico, Chico Xavier recebeu menção honrosa do governo de Minas Gerais por sua redação sobre o primeiro centenário da independência do Brasil. Segundo Chico, revelou posteriormente na ocasião, ele apenas escreveu o que um espírito lhe ditou. 1923. Chico concluiu o curso primário no Grupo Escolar São José, na cidade de Pedro Leopoldo. Depois, parou de frequentar a escola. 1925. Devido a problemas respiratórios agravados pelo trabalho na fábrica de tecidos, Chico passou a empregar-se no comércio, primeiro como auxiliar de cozinha no bar do Dove. 2 anos mais tarde, no armazém de José Felizardo Sobrinho, antigo marido de sua madrinha Rita de Cássia, já falecida. 1927. A família de Chico recorreu a um casal de espíritas quando uma de suas irmãs, Maria Xavier, ficou doente. Após reuniões mediúnicas com José Hermínio Perácio e Carmen Pena Perácio, Maria curou-se da doença supostamente causada por um espírito obsessor. Essas sessões foram o primeiro contato de Chico com o espiritismo. 1927. Chico Xavier ajudou a fundar o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, o primeiro da cidade. O centro funcionava na casa onde morava seu irmão José Xavier, que assumiu a presidência dos trabalhos mediúnicos. 1927. Chico psicografou pela primeira vez no Centro Espírita Luiz Gonzaga, quando escreveu 17 páginas assinadas por um amigo espiritual. Posteriormente, disse ter sentido que o telhado da casa se abria ao infinito, como um teto de estrelas. 1928. O Matutino Carioca, o jornal Aurora e o periódico português Almanaque de Notícias publicaram as primeiras mensagens psicografadas por Chico Xavier. 1929. Carmen Perácio, iniciadora de Chico no Espiritismo, teve a visão de uma chuva de livros caindo sobre o médium. 1931. Desencarnou Cidália Batista, mãe adotiva de Chico. 1931. Quando passeava no açude do Capão, nos arredores de Pedro Leopoldo, Chico Xavier viu pela primeira vez o espírito Emanuel, seu inseparável mentor, iniciando um trabalho conjunto que se estenderia por longos anos. Na ocasião, Emanuel disse que Chico teria a missão de psicografar 30 livros, o que depois se revelaria como apenas a primeira meta. 1931. Aos 21 anos, em decorrência da catarata, Chico deixou de enxergar com o olho esquerdo. 1932. A editora da FEB publicou Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro psicografado por Chico, ainda com 22 anos de idade. 1933. Foi fundado o Sanatório Espírita de Uberaba. 1935.
o jornal O Globo enviou o jornalista Clementino de Alencar a Pedro Leopoldo para entrevistar Chico Xavier. Entre 23 de abril e 25 de junho, reportagens diárias sobre o médium ocuparam diversas vezes a capa do jornal. As publicações só foram interrompidas a pedido de Chico, incomodado com a crescente publicidade. Essa foi a primeira grande cobertura midiática sobre a personalidade e o trabalho do médium, então com 25 anos de idade. 1935. Chico foi contratado definitivamente como auxiliar de escritório da Fazenda Modelo, órgão do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo. 1937. Publicação de Crônicas de Além-Túmulo, o primeiro livro com textos atribuídos a Humberto de Campos. 1886 a 1934. 1938. Publicação do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, assinado pelo espírito Humberto de Campos. 1939. José Xavier, irmão de Chico e seu principal companheiro nas atividades da doutrina espírita, desencarnou. 1939. Chico Xavier publicou o livro Há 2000 anos, atribuído ao espírito Emmanuel. 1941. Chico passou a tutelar um sobrinho com deficiência física chamado Emanuel Luiz, quando sua cunhada, Gene, foi internada em um hospital psiquiátrico. 1941. O espírito André Luiz apareceu pela primeira vez a Chico Xavier. Juntos, escreveram uma série de 13 livros sobre a vida no mundo espiritual. 1944. Chico foi processado pela família do escritor Humberto de Campos, que exigiu parte dos direitos autorais dos livros psicografados. A justiça decidiu em favor do médium. Buscando evitar futuros problemas de autoria, os novos livros atribuídos a Humberto de Campos passaram a ser assinados com o pseudônimo Irmão X. 1944. Chico publicou Nosso Lar, atribuído ao espírito André Luiz. 1944. Em 12 de agosto, a revista O Cruzeiro publicou a reportagem Chico, Detetive do Além, com texto de Davi Nasser. 1917, 1980 e fotografia de Jean Manzon, 1915-1990. A continuação da linha do tempo está na rampa que te levará à saída do memorial. Você terá acesso ao conteúdo na faixa 16 deste audioguia.